Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no livro do patriarca Jó, capítulo 11, versículo de número 13. Assim está escrito: Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Aqui estava um conselho diante de Jó. Zofar, um dos seus amigos, na conversa que teve com Jó, dentre muitas coisas que ele lhe havia dito, ele colocou aqui esta necessidade, como que dizendo a Jó o seguinte: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Jó estava vivendo uma situação difícil, contrária à sua vontade, ao seu propósito, porém, dentro do pleno propósito de Deus. Às vezes, na nossa vida, também acontece assim, de estarmos atravessando por situações que nós não gostaríamos de maneira nenhuma de atravessar por elas, mas nós somos levados a passar por estas situações para cumprimento de um propósito estabelecido por Deus. Jó não sabia a realidade do seu sofrimento. Isto não foi revelado a ele. Deus não enviou ninguém anteriormente dizendo a Jó: prepara-te, porque virá sobre ti um grande sofrimento, uma grande peleja, mas fica firme que eu estou contigo. Não, Jó não recebeu nenhum tipo de aviso neste sentido. Ele estava vivendo a vida dele naturalmente, normalmente, com alegria, com gratidão, em comunhão com Deus, sem nenhuma falha na sua vida. A vida de Jó era um exemplo, era como dizemos popularmente, um livro aberto, que não tinha nada a esconder de quem quer que fosse. Então, esta vida de Jó era uma vida brilhante de alguém que servia a Deus com a totalidade da sua vida, que não era um faz de conta, que não servia a Deus quando sobrava tempo, mas a vida de Jó era centrado em servir e adorar a Deus. Mesmo assim, vivendo nesta condição, ele não estava livre de enfrentar situações que não lhe eram desejadas, mas que eram preparadas por Deus, com o objetivo de fazer de Jó uma testemunha verdadeira da fidelidade do homem, da mulher, que serve a Deus de maneira desinteressada. Infelizes são aqueles que servem a Deus por interesse. Estes não servem de coração. Estes não estão fazendo como gratidão e reconhecimento da santidade e da soberania de Deus. Pelo contrário, eles o estão fazendo porque querem alguma coisa em troca, julgando que Deus é semelhante ao homem, que funciona na base de troca. Com Deus não é assim. Deus é soberano, Deus é imparcial. E, portanto, com Deus, ou servimos de pleno coração, ou não o servimos. Não tem meio termo para se servir a Deus. E aqui estava Jó, servindo a Deus. De repente, as coisas, no único dia, virou completamente. Deus abençoe a irmã Doraci. E aquele ambiente de paz, de alegria, de satisfação, de gratidão, de relacionamentos, de uma hora para outra, aquele ambiente modificou-se. E as perdas
para a vida de Jó foram perdas irreparáveis do ponto de vista humano. Ele perdeu os bens, ele perdeu o gado, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a riqueza, ele perdeu os amigos, ele perdeu tudo de uma hora para outra. Mas nenhuma destas adversidades que vieram diante de Jó teve o propósito de tirar do coração dele a integridade, fidelidade, temor e obediência que ele prestava ao servir a Deus. Tudo isto ele suportou, foi um baque muito forte, muito pesado. Quem suportaria tanta situação adversa ao mesmo tempo, vindo de todos os lados, sem que, na linguagem comum, ele tivesse apenas tempo de respirar? Era um terminando de falar o desastre, os prejuízos que aconteceu, chegava o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, até que nada mais tinha a dizer a Jó, porque tudo já estava no passado. Tudo aquilo que ele tinha conquistado e possuído já não existia mais. Mas isto o manteve. Mesmo assim, ele se levantou do pó e das cinzas, diz a palavra de Deus. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Uma lição para nós aprendermos. Quando estas situações acontecerem diante de nós, muitas pessoas, desavisadamente, já diz logo: Deus me deu e o diabo roubou. O diabo não tem poder de roubar o que Deus nos dá. De maneira nenhuma. Jó foi sábio. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu para a bênção, para a alegria. Se me foi tirado, foi por uma permissão de Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse que foi o inimigo que o roubou. E muitas das vezes, nós, desavisadamente, quando temos qualquer prejuízo, qualquer dificuldade, dizemos que Deus me deu a benção e o diabo tomou, e agora precisa ir lá lutar contra o diabo para tirar da mão dele e trazer de volta para mim, para me restaurar. E alguém chega a dizer: Deus vai restaurar tudo que o diabo roubou. Esse é um pensamento que não tem apoio na palavra de Deus. É errado. Nós não podemos nos dominar por este tipo de pensamento. Porque fazendo assim, nós estamos atribuindo ao diabo um poder que ele não tem. Porque o poder pertence a Deus, unicamente a ele. Então, dito isto, nós entendemos qual era a condição de Jó. Um homem santo de Deus, fiel, sincero, temente, desviava-se do mal, mas que estava atravessando um profundo vale de sofrimento, com prejuízos por todos os lados, até mesmo na sua própria saúde. E vêm os seus amigos, passam um tempo com ele, não vê diferença, não vê resposta, aí então começam a acusar Jó, achando que Jó estava sofrendo porque tinha cometido algo desagradável diante de Deus. É sempre assim. Quando alguém está sofrendo, mantendo a fidelidade diante de Deus, logo surge alguém a dizer que a pessoa está sofrendo porque ele pecou contra Deus, ele fez algo que desagradou a Deus e, portanto, agora está pagando o preço. Nem sempre é assim. Mas Jó manteve-se, não desprezou seus amigos, embora foi desprezado por eles, não abriu a boca para reclamar, murmurar e se maldizer diante de Deus do que estava ali acontecendo. Ele seguiu o seu caminho e Deus o manteve até o momento de restaurar o seu cativeiro. E então Deus deu a ele tudo o que ele antes possuía em dobro, porque ele estava cumprindo um propósito de Deus.
Eu e você estamos na terra para cumprir o propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. E neste propósito, às vezes, nós entramos por estes vales profundos, doloridos, com prejuízos, com perdas de coisas e de pessoas. É sempre assim que acontece. Mas o certo é manter o centro da nossa vida, que é o nosso coração intacto na presença de Deus. Então veja o conselho que Zofar estava falando com Jó, dizendo a ele o seguinte: olha, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Bem, estava dizendo aqui que o coração estando preparado, as mãos podem ser estendidas na direção de Deus. Quando nós estendemos as mãos para Deus, nós o fazemos na posição de dependência. Como que Deus está em cima, nós estamos embaixo. Deus é maior, nós somos menor. Deus é o supridor, nós somos o necessitado. Sempre é assim, o estender das mãos. E continuou dizendo, se há iniquidade na tua mão, ele não disse que havia, ele disse se há. Lança para longe de ti, não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Era algo que Jó não tinha na sua vida. As mãos de Jó não estavam marcadas pela iniquidade, e nem a injustiça habitava na sua tenda, na sua casa. Jó era íntegro e era também justo. Portanto, nada disso acontecia em Jó. Mas o pensamento humano sempre leva a colocar motivos pelos quais as pessoas estão atravessando essas situações. Mas o importante é que isto ficou registrado, embora a vida de Jó estivesse totalmente diferente do que Zofar quis demonstrar aqui. Isso serve de lições para nós, para que tenhamos o nosso coração preparado diante do Senhor. E este coração, ele deve estar preparado nos bons momentos e nos maus momentos que nós não estamos livres dele. Eles farão parte da nossa vivência, embora não queiramos aceitar assim. Mas tudo isto corre dentro do propósito e da permissão de Deus para a vida de cada um de nós. Então o conselho é, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Nós observamos que as pessoas têm uma pressa muito grande de correr para a presença de Deus e logo lhe estender as mãos, sem observar antes em que condição está o coração. O simples ato de estender as mãos não significa nada se não houver a concordância ou a sintonia da fidelidade, do temor que domina o coração. Então, o conselho aqui é, se tu preparaste o teu coração, então estende as tuas mãos para ele. Querendo dizer, antes de estender as mãos para Deus, é preciso que o coração esteja preparado. E como é que se prepara o coração para Deus? Nós só conseguimos preparar o coração para Deus quando avaliar a nossa vida, o nosso coração, à luz do que diz a palavra de Deus. E os textos que estão na palavra de Deus, concernentes ao nosso coração, é para nos manter com um coração purificado, santificado, um coração que não é tendencioso, não é voltado à iniquidade, à idolatria, não é levado a abrigar em si a injustiça e a violência. Não. Este coração, numa condição como esta, não dá a nós a liberdade de estender as mãos para Deus. Por isso, o Zofar colocou sabiamente que primeiro se prepara o coração, depois
em tendo a convicção de que o coração está preparado, aí então podemos estender as mãos para o Senhor. Nós encontramos aqui em Jó, no capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele dirigiria a minha fala. No outro texto, Jó deixou gravado o seguinte, no capítulo 13, o versículo 13. Ele diz: calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Ele sabia como era que ele estava diante de Deus. Os olhos com os quais ele servia a Deus, os lábios, as palavras que ele proferia, o seu relacionamento com as pessoas, dava a ele a plena condição de que, na verdade, o seu sofrimento não era causa de uma provocação dele para com Deus em vista de uma vida desagradável ao Senhor. Era, como eu disse, uma permissão de Deus para cumprimento de um propósito para desmascarar a Satanás, que queria prevalecer-se diante de Deus, acusando-o de manipular a vida de Jó, e, portanto, Jó só o servia, só o adorava, porque Deus o cumulava de bênçãos. E Deus disse que isto não era verdade. Para comprovar isto, havia a necessidade de uma permissão de Deus para que se tocasse em tudo que Jó tinha. E isto aconteceu. E por isso, a beleza da experiência, do testemunho, da paciência de Jó está em que ele fez exatamente como Deus havia dado testemunho dele. O adversário foi derrotado. Ele não encontrou elementos para se sustentar diante de Deus, que o homem serve em troca dos favores de Deus. Serve-o porque tem interesse nas bênçãos de Deus, ou seja, o interesseiro. Não é assim. Existem os interesseiros, mas existem os sinceros, os fiéis, que servem a Deus independente do que ele receba ou não. Ele não coloca condições para servir a Deus. Eu vou servir ao Senhor, eu vou ser fiel, eu vou dar toda a minha vida para o Senhor. Se o Senhor me der isto, se o Senhor fizer aquilo por mim, se o Senhor abrir a porta daquele negócio, então pode contar comigo. Não, neste caso, Deus não é Deus de barganha. Deus, ele é fiel, nós o servimos por fidelidade. O que vem à nossa vida não vem por merecimento e não vem como troca. Vem como graça de Deus, sem nenhum merecimento da nossa parte, mas unicamente pela demonstração do amor de Deus para com a nossa vida. Deus abençoe a irmã Ana Lúcia. Então aqui observamos, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Aqui no capítulo 22 e o versículo 21, ainda do livro de Jó, está escrito assim: une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, ao preparar o coração diante de Deus, está incluso neste preparo do coração o buscar a face de Deus, apresentar-se diante de Deus, unir-se a Deus. E como resultado desta nossa aproximação e união com o Senhor nosso Deus, ele vai nos manter em paz. A paz que Jó não perdeu, mesmo diante de tantos prejuízos. Ele manteve-se em paz, porque na presença de Deus, o coração desfruta de paz, mesmo em meio às piores guerras que se apresentam. Então, nós precisamos aprender isto. Quem está em plena comunhão com Deus tem paz, tem a tranquilidade de espírito. Pode o mundo à sua volta
está ruindo, está desabando, mas ele está em paz com Deus. Esta paz é fruto de comunhão, é fruto de ter um coração preparado, direcionado, devotado para servir a Deus. Quando nós olhamos ao livro de 1 Samuel, quando Samuel chamou o povo de Israel para um concerto com Deus, antes de selar o concerto, ele exigiu do povo uma atitude, um comprometimento. Está aqui no versículo 3 de 1 Samuel 7. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então veja, em preparar-se o coração diante de Deus e servir a ele só, tem a promessa de Deus do livramento contra os seus inimigos. No Salmo 108 e o verso 1, está escrito assim: palavras de Davi: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Observe que, antes de cantar, de salmodiar, de qualquer uma atitude, ele teve o cuidado de trazer o seu coração preparado diante do Senhor. Por que é que o nosso coração precisa ser preparado diante de Deus? Porque a Escritura nos afirma o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o pode conhecer? Bem, se o coração é tendencioso a nos enganar e trair a nossa confiança, é preciso que estejamos atentos para que o nosso coração esteja preparado diante do Senhor. Foi com razão que Salomão deixou registrado em Provérbios 4 e 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando o próprio Salomão, um outro texto, ele disse: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observe os meus estatutos. Quando o Senhor Deus pede o nosso coração, ele está pedindo o centro da nossa vida. Há muitas pessoas que dizem: não, mas Deus só quer o coração, ele não quer outra coisa, ele só quer o coração, achando que o coração é uma pequena parte da nossa vida que satisfaz a Deus e o restante nós vivemos como queremos. Mas as pessoas se esquecem que o coração é o centro da vida. Tirando o coração, não tem vida. Então, quando Deus pede o coração, ele está pedindo tudo, porque ele está pedindo o centro da vida. Então, todas as coisas que estão ligadas ao centro, que é ligada ao coração, é o que Deus está pedindo. E lá está o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, tudo isso é o que Deus nos quer por inteiro na presença dele, e não fragmentado, em pedaços. Deus nos quer por inteiro. E o salmista também deixou registrado, lá no Salmo 66 e o verso 18, está escrito assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista, no Salmo 119 e o verso de número 11, deixou registrado assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então veja o valor que Deus dá ao nosso coração. Por isso é que o nosso coração precisa primeiro estar preparado diante do Senhor para depois estendermos as mãos para Ele.
Porque se estendermos as mãos sem termos o devido cuidado, se o nosso coração está preparado, nós simplesmente vamos estar fazendo um gesto e não vamos ter resposta nenhuma. Mas quando o coração está preparado diante do Senhor, então nós podemos estender as mãos, que Deus estenderá também as mãos dele sobre a nossa vida, e a bênção de Deus fluirá para a nossa vida. E diz aqui, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar injustiça na tua tenda. Porque então, quando há preparação do coração e diz, então, o teu rosto levantarás sem mácula, sem mancha, sem impedimento, e estarás firme e não temerás. Haverá confiança diante da presença do Senhor, nosso Deus. E a vida, ela vai ser mais clara, vai se levantar como meio-dia, vamos ter confiança e a esperança que alimentará o nosso coração, trará diante de nós a expectativa de uma segurança que é própria da parte de Deus para quem se volta para Ele. Neste exemplo de Jó, nós encontramos isto, um conselho de Zofar para Jó. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. O certo é que Jó viveu nesta condição. Um coração preparado e as mãos estendidas para Deus. Na convicção, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará a terra. Vê-lo-ei por mim mesmos, e os meus olhos e não outros o verão. Um outro texto ele diz, ainda que ele mate, nele eu esperarei. Quando chega mais adiante, Deus o chama para orar pelos seus amigos. Quando ele faz isto, sem nenhuma mágoa no coração contra aqueles que disseram tantas palavras pesadas para Jó, mas Jó diante de Deus estava orando pelos seus amigos. E ao fazer isto, com o coração preparado, sem iniquidade, sem mancha, sem desejo de maldade, de violência, Deus virou o cativeiro de Jó. E o estender das mãos dele para Deus, Deus lhe restituiu todas as bênçãos que ele havia perdido naquele propósito permitido por Deus para que Jó passasse por ele. Jó manteve a fidelidade e confirmou o testemunho que Deus tinha dado dele. Que possamos viver nesta condição e aprender com Jó como é que se vive para Deus, mesmo diante do sofrimento. Há pessoas que só sabem viver para Deus quando tem saúde e quando tem tudo, quando não há necessidade nenhuma. Quando surge a necessidade, então o coração também se esvai e a pessoa dá as costas para Deus e começa a acusá-lo de que Deus o abandonou e o desprezou. Com Jó nós aprendemos, ele nunca disse que foi abandonado por Deus. Deus continuou com ele nos momentos bons e nos momentos ruins, e ao final restaurou-lhe a saúde, a vida e os bens. Este é o cuidado de Deus. Mas da minha parte e da tua parte, é preciso que nós preparemos primeiro o nosso coração, para depois estendermos as mãos para o Senhor. O estender dessas mãos dará a nós a significação do acesso à presença de Deus e do poder de Deus manifestar-se em nossa vida, e aquilo será tudo o que precisarmos naquele momento. Que Deus nos ajude, que possamos enfrentar as situações da vida, sabendo que em tudo há um propósito de Deus. Sabendo disso, nós enfrentaremos, seja os tempos bons, seja os tempos ruins, na confiança e na certeza de que Deus está conosco. Nada acontece a nós se não houver uma permissão de Deus. Então sigamos adiante, glorificando e agradecendo a Deus em saber que Ele cuida de cada um de nós da melhor maneira que Ele sabe fazer. Querendo Deus, amanhã
retornaremos.